Retornando para a segunda parte aí dessa live fantástica com o professor Josley Soares, uma história incrível, bem legal, um privilégio, viu? Dando professor, conectando, e aí? Como eu disse no começo, que o seu projeto aqui é mais ou menos como conversa com o Bial, então, igual ele fala, estamos de volta. Estamos de volta, né? Depois dos comerciais, né? Pois é. E assim, vamos passar para uma segunda dinâmica aqui da live, que é justamente sua carreira, né? O seu lado, juiz do trabalho, né? Tem uma pergunta, eu abri uma caixa de diálogos, de perguntas, né? No Stories do Instagram, e eu acho que a Jéssica, eu acho que ela estava aqui, ela estava presente, ela perguntou qual foi o momento mais marcante de sua carreira. São vários, né? Você já tem 8 anos aí, e militar na Justiça do Trabalho, diariamente a gente passa por momentos emblemáticos, sejam engraçados ou difíceis, né? Mas se você puder compartilhar algum caso engraçado, outro caso emblemático, você pode ficar à vontade aí. Olha, a gente tem, Jéssica, um beijão aí para você e todos, a gente tem um jurisdicionado muito mais simples, digamos assim, do que o jurisdicionado comum, né? Que vai brigar no JEC, ou que vai brigar na justiça comum, enfim. E o juiz do trabalho compreende muito essa linguagem. E um caso assim engraçado, e tem um por semana pelo menos, né? Até que aquilo às vezes até vai se tornando comum. Mas um caso engraçado é que assim, eu me considero muito conciliador. O povo chama o povo chama isso jocosamente de forçar acordo, mas não. A gente compreende a linguagem do artigo 852 da CLT. A gente está apenas propondo a persuasão. Como é que o artigo fala? Oferecer Bons ofícios e persuasão. as vantagens da conciliação, não sei o quê. Mas eu converso muito e graças a Deus tenho muito êxito, assim, nos meus dias há muito êxito. Mas eu compreendo também que diante de todas as coisas que levam a uma conciliação, pelo menos eu uso isso para mim, assim, na minha carreira e acho que dá certo. Ouvir muito as partes e muitos advogados também, né? Eu aprendi a fazer isso. A gente não tem muito tempo, porque as pautas são turbinadas, eu faço 15 audiências, às vezes 20 por dia, dependendo da época, de 10 em 10 minutos, e às vezes atrasa, e depois quem está na próxima audiência fica aquele reco-reco na porta para saber, que juiz lerdo, está demorando, não sei o quê. Mas a gente, sempre que possível, procura dar muito ouvidos, porque acho que é um pleito do próprio ser humano, né? Ser ouvido, ser entendido, ser compreendido. E eu procuro muito. Eu acho que todas as vezes que eu tenho acordos difíceis, assim, que está ali quase, eu acho que quando eu dou ouvidos e converso com as pessoas, eu acho que eu chego mais próximo. É só um pensamento meu, não é uma lei, não é uma súmula, não é um negócio geral, não. E nesse afã de conversar muito com as partes e tentar fazer daquele ambiente um ambiente um pouco mais informal, porque o jurisdicionado é um jurisdicionado mais simples, né? A nossa clientela, em geral, não é o alto executivo, a nossa clientela é a fábrica, né? O chão da fábrica, enfim. Mas nesse costume de procurar estabelecer esse diálogo, uma vez e dou muito ouvido para todo mundo, você percebe também que os advogados muitas vezes falam, não fala com o juiz, não pode, calma, não pode. Para o reclamante que fica lá levantando o dedo, ou fica quando você está ponderando, fazendo as contas e tal. E o olhar também vai pegando, né? Eu vou buscando assim no olhar, o olhar do reclamante, muitas vezes não conecta, mas às vezes conecta. E aí ele fica lá querendo falar, advogado, não pode falar com ele, fala para mim, eu falo para ele. Quando eu percebo isso, geralmente eu falo, doutor, eu posso falar com ele? E faço muita questão de fazer isso. E uma vez eu percebi isso, tinha um senhorzinho falando isso, né? Tentando levantar o dedo e querendo se expressar, e o advogado não deixava. Eu falei, o senhor quer falar comigo? Aí baixei a cabeça assim para ver ele. Queria. E aí, naquele nervosismo, porque o ambiente, né, impõe muitas pessoas. Hoje, nem todo mundo fica nervoso mais, mas muita gente fica. Aquele nervosismo, ele ficou lá, meio que gaguejando. Eu posso falar com o senhor?
E ele não sabia como era que ele ia se referir a mim. E a gente sabe que culturalmente, né, não é uma exigência dos juízes nem nada, mas culturalmente usa-se excelência, meritíssimo, é o mais comum. E ele ficou com a dificuldade de encontrar essa palavra. Eu acho que deve ter tido algum treino. Olha, se você for falar com o juiz, fale essa palavra, e ele esqueceu. E aí eu percebi que ele estava esquecendo, né, que ele não sabia. Ele falou, eu queria falar, o senhor é mestre dos mestres. E aí a gente se policia. Eu queria só falar com o senhor um minuto, mestre dos mestres, querendo usar esses termos mais comuns que a gente usa, né, meritíssimo e excelência. E a gente se policia muito para esse tipo de situação, pelo menos eu, porque se fosse numa mesa de bar, você ia, que engraçado, ia dar risada. Mas lá, né, naquele ambiente, talvez não seja. E aí depois você vai ali no gabinete, morre de dar risada e depois volta e deu tudo certo. Mas essa seria, dentre outras, uma situação que eu me lembro bastante de coisa engraçada que acontece. E um caso assim que te deu orgulho de ter atuado como juiz, um caso difícil que você pode compartilhar? Olha, nesses 8 anos, um que eu me lembro ainda, porque teve outros, mas a gente vai, mas que ficou marcado, foi assim. Teve um processo de uma justa causa, e geralmente se pede mais coisas, mas nesse, se eu não me engano, era só justa causa e as verbas que decorriam da justa causa. E na hora da instrução, eu tentei fazer acordo, como disse, eu procuro bastante, tem esse papel conciliador, e não deu certo. Aí, na hora da instrução, na hora de ouvir a reclamante, era uma senhora, para discutir a justa causa, faltas em disciplina, portanto, né? Quantidade exagerada de faltas em disciplina. É uma empresa de telemarketing bem famosa aqui de São Paulo, e aí ela, na hora do interrogatório dela, ela falou assim, a senhora faltou? Faltei, não vou mentir para o senhor. Aí você já fica, ai meu Deus do céu. Eu faltei e preciso falar para o senhor que eu faltei porque eu tenho uma filha que é viciada em drogas, que tem 3 filhos e, portanto, eu tenho 3 netos. E quando ela tem essas crises, ela consome lá a droga, ela some no mundo e eu não tenho com quem deixar esses netos. Então eu faltei em razão disso. Mas era uma quantidade de falta assim muito expressiva, acho que tipo mais de 20 faltas, algumas esparsas em novembro, e o caso era desse período, e muitas assim sequenciais no mês de dezembro. Quando você tem esse tipo de confissão, você não tem escapatória na lei, porque pelo 473 não se trata de faltas justificadas, né? Então, o que é um momento de encurralamento, né? A palavra quase não sai, porque realmente há uma confissão de faltas que, para o direito do trabalho, e, portanto, no aspecto do empregador, não são justificadas, né? Não houve uma comunicação, não houve uma autorização, não houve um perdão dessa falta, o abono, que a gente chama. Então, ela terminou confessando. E aí, não tem o que fazer, né? A discussão era só essa, eu encerrei a instrução, todo mundo queria produzir prova testemunhal, mas na época eu entendi que não cabia prova testemunhal diante disso, porque a discussão era indisciplina, falta, e portanto ela tinha confessado que era injustificado. Entendi, correto encerrar e registrei os protestos de todo mundo. Para mim, mas fiquei com aquilo na cabeça, falei, meu Deus do céu, a gente senta as pessoas aqui e fica fazendo as perguntas para ver se extrai confissão, né? E cada um tem uma forma de indagar para tentar pegar na mentira e tentar ver, chegar mais próximo da verdade. E os advogados também têm um esforço muito grande nisso. Eis que senta essa pessoa com essa verdade, né, tão cruel, digamos assim, que atrapalha a tese jurídica aqui do processo dela e, na minha visão, no meu entendimento, não tinham que fazer. Mas, assim, me compadecendo muito da razão, né, porque chama muita atenção. Pela lei é injustificado, eu compreendi dessa forma, mas o fato em si não era um fato sem justificativas, né? Enfim, foi improcedente, não tinha o que ser feito, mas depois de um tempo, eu sou fixo em uma vara, então termina que eu vejo os casos voltando e o que aconteceu no tribunal, ou a execução, enfim. Depois de um tempo, tinha uma anulação, o tribunal anulou por conta das testemunhas, aqui tem muito isso, e anulou para ouvir as testemunhas, entendeu lá
a turma, enfim, que tinha que escutar aquelas testemunhas, que a confissão não era suficiente, e eu me encontrei com esse povo de novo. E eu tinha tentado fazer acordo na primeira vez e não tinha dado certo. A empresa, quando é justa causa, o ônus é dela, né, de manter a validade daquilo. Então, quando eu vejo, a minha percepção é quando eu vejo que a empresa tá muito não querendo fazer acordo, empresas que comumente fazem, é porque deve estar muito seguro. Eu até fiquei interessado em saber qual é a prova que vai ser produzida, porque para não querer fazer aquele acordo mesmo, tendo um ônus tão grande, né, uma carga tão grande para provar a validade daquela extinção contratual. E eu tinha tentado e não tinha dado certo. A empresa se mostrou muito segura e era justamente isso, né? Essa confissão, enfim, que se revelou. Mas aí foi anulado e voltou. Depois de um tempo voltou e eu encontrei com aquela senhora de novo. Ela já tinha ficado na minha cabeça e encontrei. Só que os personagens eram outros. O advogado dela era outro, o preposto era outro e o advogado da empresa também era outro. E aí eu consegui conciliar e fiquei muito feliz. Não foi uma sentença, mas fiquei muito feliz porque foi uma conciliação aonde não teria, né, pelo menos no meu ponto de vista, um resultado favorável diante daquele problema tão complexo. Eu acho que não era do direito do trabalho, né? Era uma falta, na minha visão, injustificada. Mas fiquei feliz que deu uma conciliação, que consegui, digamos assim, com muita paciência e muita conversa, depois de um tempo, depois de 2 anos, talvez, consegui resolver esse caso. E até hoje eu me lembro desse caso. Então, você me pergunta um caso marcante, hoje seria esse, né? Esses conflitos que às vezes a gente tem, assim, eu procuro muito ser próximo da lei, enfim, eu sei que a gente tem um espaço de principiológico muito grande, mas procuro me manter bem próximo da lei e compreendi que naquele momento a lei não socorria, infelizmente. Mas fiquei muito feliz de ter conseguido contribuir para uma saída dessa forma, né? Nessa conciliação, porque ela ficou feliz, certamente ela ficou feliz. Que legal, Josley. E o pessoal pergunta bastante nessas lives que eu estou fazendo, sobre a experiência sua na primeira audiência. Como é que foi? Se você se recorda, se foi tensa, se foi tranquila? Olha, eu vi ontem você fazendo essa pergunta e eu fiquei refletindo aqui durante o dia. Eu tô preparado para a live desde 2 horas da tarde, você tá Pois é, eu sabendo? estou vendo aí. Mas eu fiquei refletindo assim, qual seria? Porque assim, eu fiquei 5 anos prestando concursos, mas eu dava aula e era audiencista. Então, minha mãe me ajudava, mas eu precisava também lembra daquele show da calcinha preta que eu falei? Então, Sim. eu era audiencista. No começo era uma negação, mas depois fiquei bom assim, fazer audiência, era R$ 60, era terrível, mas eu gostava cada audiência, né? Então, às vezes eu fazia 3 em sequência na mesma vara. Então, eu não tinha, quando eu fui aprovado, eu não tinha essa preocupação, digamos assim, né? De como seria a minha presença em audiência. Muito de ter estado na condição de advogado. E hoje até eu acho que isso me ajuda muito, porque tem coisas que eu compreendo às vezes, sabe? No começo da carreira, eu via o advogado falando umas coisas para mim, eu achava que era desaforo. Hoje eu já compreendo o que ele está querendo dizer. Às vezes o cliente está ali e ele tem que falar alguma coisa porque o cliente vai escutar. Então, eu tenho um olhar assim muito por conta dessa passagem que tive na advocacia. Fiz talvez mais de 1.000 audiências como audiencista. Eu não sei como é que chama aí na sua terra, o advogado que só faz audiência. Por correspondência, né? Advogado por Primeiro você ganha só correspondência. aqueles Sim, casos bestinha e depois o povo vai confiando e vai dando umas audiências mais pesadas. Então eu não tinha, mas não fui com esse medo. Eu lembro que até tinha alguns amigos que tinham muito medo na primeira audiência já com o magistrado, mas graças a Deus eu não tinha assim, essa preocupação. E quando eu tomei posse, você fica 1 mês lá na Inamate e depois 2 meses aqui no sim. regional. E no regional daqui, o curso, também, graças a Deus, eles me colocaram com juízes muito bons. Eu fiquei com uma juíza muito boa, assim, eu adorei, que é a Sandra Sali. Ela me ensinou muito, tem muita coisa, assim, que até hoje eu me pego fazendo, que é da época dela, assim, sabe? Muito prática, muito dinâmica, muito preparada, assim. Durante esse período de escola eu fiquei com ela.
e ela deixava eu fazer audiência do lado dela, assim, sabe? Já ia fazendo sozinho, ela do meu lado. Então, assim, quando eu fui fazer a minha primeira pauta, eu não tive assim uma surpresa de Sim, maneira, olha, a minha primeira audiência foi assim. Mas nesse começo, eu falei que eu estava refletindo, que eu estava me preparando, sim. né? Então eu tinha que escolher um caso aqui para falar. Mas nesse começo de escola, eu não me lembro mais se era na época da escola ou se já era na pauta, mas bem ali no começo, você acabou de passar num concurso, você sabe todas as súmulas de cor, geralmente, ou uma boa parte, né? Porque o concurso vai deixando você assim, e eu dou aula, então também contribuiu. E aí eu vi era uma audiência de rito sumaríssimo e tinham uns pedidos lá que não estavam liquidados. E aqui muitos juízes, mesmo antes da reforma, né, já eram muito atentos a isso, ao rito sumaríssimo tá ali com os valores ou estimativas, enfim, chame do que quiser, em todos os pedidos. E aí eu percebi que era uma causa que era muito só de horas extras, mas o pedido só era de 50%. O cara só falava assim, quero 50% das horas extras, não sei o quê. Aí botava um valor bem pequenininho, aí abria um monte de negócio assim, de desdobramento de hora extra, mas não pedia a hora extra em si. Eu falei, meu Deus, mas que instrução que a gente vai fazer se o cabo quer só esse adicional? Como é que vai ser isso aqui? E cuspe no, era processo de papel ainda, e cuspe Aham. no dedo, e lia o processo, e lia. Falei, vou perguntar para ele. Não entendi essa parte. E aí, na hora que começou, eu todo esperto, né? Um dos primeiros, hoje eu já não faria isso. Doutor, essa inicial talvez a gente precise dar uma olhada aqui para ela, porque o senhor está pedindo só adicional? Como é que... Não, eu tinha perguntado se ia ter instrução e ele tinha dito que sim, não tinha tido acordo. Eu falei, vai ter prova oral? Vai. Eu falei, mas para quê? Se a inicial só está pedindo um adicional de 50%, como é? Aí o advogado puxou uma aula ali de direito do trabalho. Eu não sei se o senhor conhece a súmula 340 do TST, que diz que quem é comissionista puro não tem direito à hora extra em si, só tem direito ao adicional. Então a minha prova vai ser para a hora extra, mas a hora extra já está paga na comissão e, portanto, vai ficar só o adicional. Então essa foi assim uma das primeiras que eu ainda me recordo. Eu falei, não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu- Aí faz aquela cara de paisagem, né? Aham. Mas não estava na inicial, não. Ele sacou ali na hora, mas não tinha na inicial, porque geralmente a inicial não fala isso, né? A defesa que fala, esse cabo é comissionista puro, eu quero súmula 340. Em geral, a inicial pede tudo. Sabe que na minha época de Enamate, falando de Enamate, o pessoal tinha um pavor de audiência também. Fiz um Enamate com o pessoal aí de São Paulo, Minas Gerais. Era um encontro de todos os regionais, né? E era Uhum. determinadas épocas do ano. E lá na Enamate tem aqueles laboratórios de audiência. Eu Você já... adorava esses laboratórios. Era Pois a é, parte que eu adorava. Era, assim, era massa. na minha Enamate ninguém queria participar. Ou assim, se prontificava a participar como advogado, como parte ou Mas como como juiz, testemunha. não. Ninguém queria ser o juiz. Então era como se fosse, né, escolhendo ali de um jeito obrigatório ali, né, impondo. E lá eles faziam assim, eles colocavam a câmera. Era tipo, era meio tenso, que eles Aham. colocavam a câmera assim e focavam na pessoa que queria ser o juiz. Então ninguém queria ser juiz. Aí tinha os laboratórios de conciliação e de instrução. Conciliação é até mais tranquilo. Agora, de instrução, eu te colocava aqueles casos cabeludos, aqueles casos bem complexos, para você se virar lá como juiz, e todo mundo tinha um script. O único que não tinha Uhum. script é o juiz. Então, assim, os Uhum. advogados tinham um script, os que E faziam ele o vai papel dando de um advogado, papelzinho, um né? Vai entregando. papelzinho, exatamente. Cara, aí eu fui escolhido como juiz da instrução. Eu falei, que caramba, né? Vamos ver o que Cara, dá, né? se cagou Beleza, aí todo. foi. Não, aí lá, começou a audiência, tava tranquilo. E assim, o que ocorreu lá, assim, eu me desvencilhei, ok, pegou, trouxe uma bagagem que eu utilizo até hoje. Aí eu lembro que foi uma contradita, apesar excelência, pela palavra, tem uma contradita no momento lá da qualificação do testemunha. Falei, não, pois não, tal, contradita. Eu falei, tem prova? Tem prova oral.
né? Tem testemunha lá fora que pode comprovar um grau de amizade. Eu falei, não, Como é que tudo bem. faz? Onde é que guarda um? Onde é que guarda Ok, outro eu agora? falei, vamos instruir a contradita, chama as testemunhas, né? Aí chamou a testemunha, aí sentou a testemunha, a outra parte. Excelência, tem uma contradita. Aí era a contradita da contradita, cara. Aí eu falei, aí você fica com a cara de paisagem, o pessoal filmando você, para ver o que você vai fazer, aquela coisa toda. E acabei que eu chamei a outra testemunha e depois foi acabando uma contradita da outra, né? E eram todas infundadas. Só que você passa aquele carão, aquele momento, É, né? E assim, eu acho que uma das únicas partes mais tensas lá da Enamate é isso, que o curso é fabuloso e é a questão dos horários, que são bem rígidos lá. Eu acho que até por controle de banheiro, que o eles, cara eles saiu, levam né? a Parece sério que se isso. aposentou, o que era O Lins, famoso, né? o Lins, que É, pegava que no era pé. que Vamos, doutor, vamos, não, não, não vamos pode. voltar. E como foi a sua experiência no curso da Dynamite? Você Cara, eu dormi muito, mas, mas a recarregou parte as do, energias ali, né? porque sabe Tanto por de... quê? Porque as palestras, hoje eu teria tirado mais proveito, eu gosto muito, assim, sabe? Eu entrei na quinta parte agora e aí tem que fazer uns cursos, aí eu faço muito, mas tiro muito proveito. E hoje, né? Mas na época, como você já vem de concurso, a minha cabeça na época era, não, palestra não. Mas a parte prática me encantava bastante, assim, sabe? Eu lembro que foi uma Adriana Santana, que era de Minas, que Sim, era uma sim. juíza muito famosa na época das bancas, né? Ela foi brilhante. O próprio Giovanni, o loirinho que era o Sim. coordenador na época, não sei se é ainda, também era muito bom. Para Esses conciliação, laboratórios, né? Eles tinham uns laboratórios muito bons de conciliação. a minha professora foi na época, que era a Laura Rins, que tinha me ajudado no oral que eu passei. Ela é de Campinas, ela também me ajudou muito e ela foi na época. Foi sensacional. A parte dos laboratórios eu gostei bastante. E aqui no regional, quando você chega, os 2 meses, a gente fez um mês, foi para lá, depois voltou e fez mais. Foi muito bom, mas a mesma coisa, eu gostava muito mais das audiências, dos laboratórios, eu ia para a Vara do Homero, ficava lá do lado dele também. Eu me lembro que pessoas inteligentes é outra coisa, né? Eu me lembro que ele me botava do lado dele e aí botava o lápis, abria o processo, né, de papel na época, físico, aí botava a caneta assim em cima de uma frase do processo, viu? E eu não sabia absolutamente nada do que ele estava. Boiando lá. Foda, né? Mas, tipo, eu não fazia ideia do que ele estava perguntando e do que ele estava mostrando para mim ali no papel. Mas essa parte era muito boa também, assim, sabe? Das escolas e dos regionais. Pena que a parte de palestra você não, geralmente, né? Não tira muito, não Sim. quer prestar muita atenção, garra no sono. Josley, eu também tinha estudado seu perfil aí, e eu acho que faz um Eita. tempo atrás, cara, você se propôs a escrever uma obra. Eu não sei se era de direito de trabalho, processo de trabalho, e não sei se você pode dar o spoiler também. Acredito que era pela Ridel, não sei se é Ridel ou Ridel que fala. Cara, eu Eu não... briguei. E esse projeto saiu, não saiu? O que que é? O pessoal acho que Cara, tá eu ansioso. briguei já com todas as editoras do mundo, tô com medo da Juspod me demitir. Porque eu já tinha feito com um contrato e tal, e não deu certo porque eu perdi todos os prazos que eles vão dando e vão prorrogando. É o Sim. último, é o último, é o último, agora é o último. E aí fui para a Ridel, que na época o meu chefe no SERS virou publisher da Ridel, que era o Paulo Camari, me chamou e a gente combinou de fazer por lá. E também perdi todos os prazos e venceu tudo e não deu certo. Mas agora vai ser pela Juspod, né? Tem essa obra aí da dissertativa que já está atualizada. E eu tenho uma sinopse de direito do trabalho e um curso de prática. Nas duas, eu queria dar uma cara assim bem prática mesmo, assim, sabe? Uma linguagem bem prática, porque muitas vezes quando você vê esse nome prática, só tem teoria. Brincadeira, não tem não, Sim. mas assim, eu queria eu queria dar um olhar assim bem prático, bem antenado com a jurisprudência,
mas tenho sido muito displicente. Agora, na pandemia, até que eu produzi bastante para escrever. Então, tomara que dê certo. Mas o bom é que não tem prazo agora. Eu falei, só vai rolar se não ficar com o negócio de prazo me pressionando. Aí, como eu tô livre, aí agora tá rendendo. É igual quando a Ai, gente era criança, que tinha ligação de telefone de disco. Eu me lembro aham. que minha mãe botava um cadeado e eu dava um jeito de quebrar aquele cadeado para fazer ligação. Porque me desafiava se botasse o cadeado. Você sabe de qual é que eu tô falando? Sim, sei, Aquele sei, sei, telefone sim, branco que sim, tinha de disco, sim. botava um cadeado ali no 1 e no 2 e não ia para Aham. lugar nenhum. E eu arrebentava aquilo. Se deixasse livre, eu não fazia ligação, mas se botasse cadeado, eu dava me desafiava. É igual isso, tipo, porque você começa a fazer pesquisas, aí abre um parênteses e abre outro, eu falo, pô, que massa isso aqui, e abre outro parênteses e abre. Quando viu aquela parte que você sentou para fazer, não está completa ainda. Mas eu diria que tem 70%, eu acho que esse ano, se Deus quiser, sai. Vai ser a E, sinopse pela Saraiva e ah, talvez o de prática pela Jus. é prática trabalhista, então. É. Ali é um conjunto de direito material com direito processual, né? O Não, livro ali. são dois, né? Vai ser uma sinopse de Sim, concursos, de direito do trabalho, de entendi. material, e em paralelo também estou aqui, com a graça de Deus vai dar certo, um só de Não, prática mesmo. e esse livro seu aqui, que você é coordenador, eu tinha entrado em contato antes com a editora, antes de 2017, acho que a primeira edição de 2017. E até esqueci o nome eu não sei se era o Ricardo. Eu entrei em contato e falei, ó, tô com um projeto de questões discursivas. Eu já tô com Ah, ele que massa. pronto aqui. Eu tô com ele assim, bem encaminhado. Aí ele, não, a gente já tem um engatilhado aí. Eu falei, não, pera aí, quem que é? Aí ele falou, não posso revelar e tal. Eu falei, não, mas eu já tô com um projeto assim, bem adiantado, que eu tô fazendo assim, resolvendo várias questões. Ele falou, não, já tá, pense em outra coisa, meu filho. Esse aí já Já tá, a tá. editora não vai investir. Aí depois eu vi que lançou o seu, mas E aí tá foi bem quando legal. você começou o de carreiras que você tem Não, hoje? não, o de carreiras foi um convite, aí a editora estava pensando em alguma temática para mim, só que do jeito que você falou, não é fácil a gente conciliar a carreira da magistratura, ainda mais que eu tenho minha família, minha esposa, meus filhos, e Menino pequeno. eu me propus a fazer um mestrado também, nessa loucura ainda, né? E foi tenso demais o mestrado, é muito estudo, é muito fichamento, é muito artigo científico. E nesse ínterim surgiu o convite da Mila Gouveia. A Mila conheceu o As blog. tabelas. Eu não sei se você sabe, eu tenho um blog já com uns 7 anos já de existência. Sei. É o Magistrado Trabalhista. Para quem que é seguidor, se eu tiver interesse, é www.magistradotrabalhista.com.br. Eu estou com Sigam trava-língua lá também. que é massa. Estou com trava-língua também. E assim, é um site já que traz discussões de direito, material, processual, trabalho e também voltado para o lado de concurso público. Aí ela viu o blog, aí ela achou interessante, ela falou, vem cá, Waxson, eu não te conheço, eu sou coordenadora da Juspodium e está faltando um perfil de concurso para juiz do trabalho. Você topa Bom. fazer? Eu falei, olha, eu topo, mas assim, só não sei se vai dar com o prazo que você quer. Ela falou, não, 6 meses. Foi 2 anos, cara, para fazer, porque assim, quando tinha alguma coisa, surgia outros projetos, aí eu ia esperando, engavetando, empurrando, até que chegou um momento, ela, ou vai ou racha, vamos passar para frente. Aí sim, quando deu um tempo, deu um fôlego, terminei, foi bem legal, ele esgotou a primeira tiragem, e está na segunda tiragem. Massa, já é E ele, best-seller o seu. Eu vejo valeu, várias cara. pessoas com ele É, tirando foto, né, de Instagram. E ele casa com essa proposta da live. É magistratura e vocação, tem esse apelo motivacional que realmente a gente fica um pouco perdido, fala da carreira, dos Uhum. benefícios e também dos desafios da carreira, e também faz esse retrato da carreira e faz um raio-x do concurso, do panorama geral do concurso, né? Dicas da primeira fase, segunda fase, dicas por fase, né? E é bem interessante, foi bem gratificante fazer. E Que massa. assim, E aí no seu livro tem o momento antes da aprovação e também já da sim, carreira do sim. que a gente passa. E, Massa, não, sensacional. o engraçado é que o pessoal sempre perguntava como foi a sua primeira audiência. Está lá no livro, primeira audiência, primeira sentença.
como foi o curso de formação, então dá essa aproximação com o público-alvo do livro, sabe? E foi muito gratificante fazer, sabe? E eu tenho um interesse também de alguma coisa com direito material do trabalho. Eu já estou namorando com a Juspod, mas também já está um ano aí. Eu não sei se como é que vai ser essa conversa, E porque rola. você tem que ter um tempo para sedimentar, igual você falou, você vai estudando, vai surgindo assuntos, e a área trabalhista está alterando assim de uma forma muito rápida e que não dá muito tempo de Exatamente. você sedimentar. E escrever também não é fácil. Português é uma armadilha em cada trecho que você Mas eles faz. corrigem Direito. depois, eles corrigem, contar que eles corrigem toda essa parte aí, fica tranquilo. Ah, então, assim, foi bem legal, cara. E esse livro seu, eu tinha, eu falei, gente, eu tô curioso para ver o que barrou a publicação do meu lá. E assim, uma grata surpresa. E é excelente, cara. Eu sempre recomendo para os alunos. E eu tenho um É, material também, que é o meu esquematizado, já é e-book, é com o Eduardo Gonçalves, é um procurador da República. A gente não publica por editora. E eu indico, tem umas indicações bibliográficas por fase, um deles é o seu, que eu acho fantástico, que já que você tem ótimo, um obrigado. modelo, você tem Vou um mandar modelo, 10% para você, hein? opa, tô 10% não. esperando. Assim, você já tem um modelo de resposta pronto, você pode ali ser o seu corretor, né? Você pega, É, analisa, faz a questão sem ver a resposta. Eu acho que era essa que é a intenção do livro, né? E você faz uma autoavaliação, uma autocrítica. Isso é bem interessante e dá para exatamente. seguir. É um livro que você carrega para a fase, inclusive, né? Antes, segunda A fase, você dá primeira, uma lida. a primeira edição foi muito rápido também. Eu lembro que esgotou assim, eles ficaram mega surpresos. Quem é coordenador dessa daí é o Leonardo, né? E aí Sim. ele ligou e falou, pô, deu tudo certo, já está esgotado. Foi muito rápido. E a segunda, como eu atrasei, porque a gente ficou, era justamente ali na época da reforma, e eu atrasei muito, saiu só depois do concurso nacional. E aí terminou que não teve a mesma E, não, velocidade que a primeira edição. e o engraçado é que eu estava querendo publicar o meu antes do primeiro concurso nacional. Não consegui. Eu acho que foi no decorrer, logo depois. Foi no final de 2018 ali e pegou a edição de 2019. Mas, assim, pelo tempo que eu tinha disponível, e ela teve paciência, viu? Se a Mila Gouveia assistir isso, obrigado pela paciência aí. E ela É teve muita paciência. desafiador. Não é Escrever fácil. é desafiador. Eu gosto muito, eu participo. Agora eu fiz 10 anos já de docência. Comecei no LFG, depois fui para o SES. É, geralmente, tanto na parte de magistratura, mas muito mais no segmento OAB. E esses alunos, eles me convidam muito, era pelo telepresencial, né? Então o aluno tem muita vontade de conhecer todos os professores, assim, para eventos locais, então semana jurídica, simpósios, enfim. E é uma pergunta que eu morro de vergonha de responder quando eu chego é essa: o senhor tem obra para a gente fazer aqui um sorteio aqui para o público? E eu só tenho uma específica de magistratura para a segunda fase, que não Aham. é um... Então tem, Não, mas é e, desafiador, é né, terrível. e te mandam 5, né? É só 5 exemplares. Para mim, pelo menos só foram 5. Aí fala, tem sorteio? Eu falei, a família pegou tudo, né? Não Mas sobrou aí quando quase você for nada. assinar o contrato, você pede uma cota de marketing. Você fala, a cota de marketing de vocês, vocês me dão metade que eles mandam. Aí é bom conversar com quem já tem experiência. Ô, Josley, obrigado aí pela disponibilidade, foi fantástico. Sua história aí assim, um ponto fora da curva, mas é o que te faz uma pessoa excelente em todas as áreas aí que você se propõe, né? Um bom professor, um bom autor e um excelente juiz. Tá de parabéns, viu? É uma história assim de superação, de resiliência. Poucos às vezes têm essa gana, né, de querer tentar batalhar pelo sonho, apesar dessa frustração que deve ter sido devastadora. Mas ainda assim você persistiu, foi aprovado no mesmo tribunal e com quase a mesma banca avaliadora. Isso aí é de uma força de vontade fora do comum, viu? E parabéns, você engrandeceu bastante esse projeto
Quem tiver interesse, a live vai ficar salvada, tanto no IGTV, quanto no canal do YouTube, quanto lá no blog, que é o Magistrado Trabalhista. E foi fantástico. E para a gente dar o sprint final aqui, já que você deve estar cansado também. Não, estou sem fazer nada. Se você quiser, a gente fica até amanhã. A gente está na pandemia só comendo, dormir, e eu estou de férias ainda, para piorar. Então, tipo, a gente fica aqui dentro de casa só comendo, dormindo, criando unha e cabelo, né? Porque eu já vi o cabelo já tá grande de novo. Não, e assim, é uma mensagem final para quem tem o interesse aí de percorrer esse caminho da magistratura, de prestar concurso, porque a gente realmente está passando por um período entre safra, de expectativas, que não se sabe ao certo o próximo concurso, quando ocorrerá da magistratura do trabalho, e é uma mensagem de motivação para essa pessoa, né? Essa pessoa possivelmente já está indecisa se segue outro caminho ou não, por que ela deve persistir, e o porquê tanto eu quanto você, a gente ainda acredita e sempre vai acreditar na Justiça do Trabalho. Essa mensagem final, se você puder, com a sua sabedoria claro. aí, fica à vontade. Claro, obrigado aí pelo convite, pelas suas palavras também, e dizer o seguinte, quando saiu a resolução que eu mencionei aqui, 75 de 2009, eu senti o mesmo baque que as pessoas talvez sentem hoje com o concurso nacional, porque eu achei que eu fiquei muito fora. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer 30% em cada bloco de não sei quantas questões, ainda ficar na nota de corte? Para mim vai ser terrível isso aqui. E ainda mais fazer prova em um dia só, eu estava acostumado a fazer a mudança do cenário, né, com o qual eu estava acostumado. Mas aí tem a frase que eu mencionei aqui, que o Homero me disse, você é do tamanho dos seus sonhos, você desistia porque não era tão grande assim. Então, é a mesma coisa hoje, a gente está passando por um momento adverso, porque houve a nacionalização do concurso, ainda tem um povo para tomar posse, não há uma expectativa de criação de cargos, as aposentadorias acontecem, então eu acho que os próximos tempos vão nos mostrar isso, mas quem estiver ali se preparando, né, quem continuar firme e forte nos estudos, independentemente dessa falação toda, desse cenário atual, com certeza, no primeiro que acontecer, vai lograr êxito. Então, é ficar firme, né? É o que eu tenho dito para os meus alunos. Eu tenho uma turma de magistratura no curso Fórum, e essa pergunta ela é recorrente, né? Devo continuar? Vale a pena ficar pagando aqui esse curso se a gente não sabe? E agora o povo dizendo que tem que extinguir a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho não vai ser extinta nunca. E agora, com esse problema todo, com esse momento adverso, pandêmico, digamos assim, é incontroverso praticamente, né? O número de ações vai subir e eu acho que a Justiça do Trabalho cada vez mais vai precisar de juízes vocacionados. É o que se fala, né? O que a gente ouve. Mas quando você está aqui, você entende o porquê, né, dessa vocação. Você está pronto mesmo para estar aqui, porque só quem gosta de direito do trabalho, quem gosta dessa comunicação com o jurisdicionado é que termina tendo um êxito maior. Então, eu diria que continue, as coisas vão acontecer sim, você precisa ficar nessa fila, né? A gente tem sempre uma interpretação, fica na fila que uma hora a sua vez chega, tem que continuar e se preparar. Não tem jeito, né? Tá ruim até para quem não estuda, imagina para quem estuda. Aliás, para quem estuda, imagina para quem não estuda. E é aquela coisa, quando a gente quer, eu levei muito tempo para entender isso, mas quando a gente quer, a gente consegue. Eu falei aqui, espero que tenha ficado claro, que eu fazia todo o perfil de quem nunca seria juiz do trabalho, né? Em um dos maiores tribunais do país hoje, em termos de ação, enfim, número de ações e de juízes, enfim. Porque não fiz uma boa graduação, porque não era de uma boa família, porque não tive um cultural muito grande, muito boa, porque fui reprovado na boca do gol ali nessa travessia. Enfim, tinha tudo para não dar certo e deu certo. Agora, ninguém vence sozinho. Eu também escuto muito uma teoria do Everest, né? Que quem conseguiu chegar no ponto do Everest conseguiu chegar lá com apoio de preparador físico, de psicólogo, não sei o que. A pessoa não chegou lá do dia para a noite sozinho. Então, conte com a ajuda das pessoas, de familiares, de amigos. Isso é extremamente importante, né? Em alguns momentos a gente vai sentir
que não é o caminho, que tem que desistir, que tem que fazer outra coisa, que tem que ser coach ou não sei o quê, ou vendedor, enfim. Mas tomara que você escute a voz que eu escutei. Continue, vai dar tudo certo. E deu tudo certo. Eu tive uma travessia muito difícil, né? Talvez eu não seja nem exemplo, porque eu fiquei 5 anos para ser aprovado. Demorou muito, foram 15 concursos. Parece que tinha uma pessoa já aqui nas minhas costas, já. Quando eu passei, parece que essa pessoa saiu de cima, assim, o peso, né? Mas deu tudo certo. E como eu disse, hoje eu sou muito feliz, assim, muito grato e tenho muita felicidade de fazer o que eu faço. E eu espero que eu encontre todas essas pessoas, né, que nos ouvem agora, que têm esse desejo, que têm esse sonho. Para mim era sonho, depois virou missão. Aqui, como nossos colegas atuando, eu fico imensamente feliz, assim, sabe? Quando vejo o êxito e desejo que dê tudo certo. Vai dar tudo certo. É igual a propaganda do Bradesco, né? Vai passar e vai dar tudo certo. Que legal, já que você deu a deixa aí, você tem um curso para a carreira da magistratura, né? Para quem tiver interesse, como que acessa? Curso Fórum, fórum.com.br, é um curso geralzão com todas as matérias e eu dou direito ao material do trabalho. Tem um Ele é extensivo? Ele é semestral, extensivo. anual? É anual, a Volha dá algumas aulas, o Vitor Stuck dá algumas aulas, eu dou algumas aulas. É muito bom, online. Então, quem quiser essa preparação inicial, lá no curso Fórum, a gente tem esse projeto. Tá ótimo. Obrigado aí pelo bate-papo mais uma Obrigado, vez. viu, Watson? Parabéns. Eu vou assistir todo dia agora com os Opa. outros. Já anotei aqui o cronograma. Vai ter o Yuri, que também é meu brotherzaço. Sim. E espero você no nosso congresso no próximo sábado, que a gente vai falar Sim. sobre audiências telepresenciais, essa novidade aí que chegou para mexer com a Justiça do Trabalho. A gente vai ver aí quais são os desdobramentos, se isso veio para ficar ou não. E o que está acontecendo nesse momento. Você vai ser um dos palestrantes que a gente teve grande alegria de contar com a sua participação. Esse sábado, pela plataforma Zoom, aqui no meu Instagram já tem os links, pode se inscrever aí, fiquem à vontade. Tá ótimo. Te aguardo aí no sábado. Obrigado mais uma vez. E valeu, meu amigo. Eu estou sempre à disposição. Tá bom? Até para pedir dinheiro emprestado? Pois é. Aí eu tô achando que é o contrário. Eu que tenho que pedir para você. Tchau, minha gente. Boa noite aí para todos, viu? Tchau. Valeu, Watson. Até mais. Boa Tchau, noite. Até mais.